Fala, Fogão! Em meio a todo esse debate que está havendo entre orçamento e reforços, o torcedor botafoguense tem a ferramenta necessária para poder fazer a diferença na próxima temporada. E já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é o projeto Território Alvinegro. A gente está evoluindo em termos de arrecadação, para poder alcançar a meta de R$ 2.203.000 e com isso tirar o Centro de Saúde e Performance do papel. Mas nesse momento, estamos caminhando a passos lentos e não a passos largos. E a gente precisa virar esse jogo. Estrutura é algo fundamental. E o Botafogo, pela primeira vez, está buscando fazer algo com as próprias pernas, que é um ponto muito importante. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. E caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 11 mil inscritos, que é o primeiro degrau rumo aos 20 mil. Chegamos aos 10 mil com a ajuda de vocês, chegaremos aos 20 mil também com a ajuda de vocês. Além disso, fica o convite para você conhecer o programa de membros do Fala Fogão. Aqui abaixo do vídeo você tem o botão Seja Membro e a partir de R$ 4,99 por mês você fortalece o trabalho que a gente faz aqui. Inclusive a gente tem a meta de alcançar os 100 membros. Estamos nesse momento com 23, estamos caminhando nessa direção e se você puder chegar junto, obviamente, vai ser de grande valia. Agora, dito isso, vamos em frente porque temos questões importantes aqui para tratar. Obviamente, eu vou começar falando do Território Alvinegro, que é um ponto muito importante em termos de estrutura do Botafogo. E eu queria trazer aqui um ponto que é fundamental. A gente cansa de ver torcedor nas redes sociais falando assim, se 1 milhão de torcedores contribuírem cada um com R$20, o Botafogo faz isso, faz aquilo outro. Certamente você já pensou ou já escutou alguém falando sobre isso. E aí quando a gente para ver o que já aconteceu no Território Alvinegro, esse projeto que visa melhorar a estrutura oferecida aos profissionais que trabalham no clube, a gente percebe que não é tão simples assim essa equação. Na verdade, passa bem longe de ser algo que você consegue colocar na prática. Porque o Território Alvinegro até agora tem 3.191 contribuições. A gente está falando de uma torcida de 4 a 5 milhões de torcedores, segundo as pesquisas, e a gente só tem 3.191 contribuições. O que não significa dizer que são 3.191 pessoas, indivíduos totalmente separados um do outro. Porque tiveram pessoas aí, tiveram torcedores que fizeram mais de uma contribuição. Uma mesma pessoa contribuiu 2, 3, 4 vezes para colocar o nome de diferentes pessoas ali no painel que vai ter no estádio Newton Santos com o nome de todas as pessoas que contribuíram. 3.191 contribuições é muito pouco. Por isso que a gente está caminhando a passos lentos e não a passos largos rumo à meta de R$ 2.203.000. Sejamos sinceros aqui. Em outros tempos, se a gente olhasse assim para a diretoria do Botafogo e a diretoria do Botafogo falando, precisamos fazer uma arrecadação aqui de R$2 milhões para que a gente possa fazer isso, fazer aquilo. O fato da diretoria do Botafogo antigamente não gerar credibilidade junto ao seu torcedor seria um impeditivo. Mas ainda assim, em 2017, vale lembrar, quando a gente teve aquela questão de pintar o estádio Newton Santos, a torcida chegou junto. A arrecadação naquele projeto superou os R$800 mil. E por conta da torcida, o Botafogo conseguiu pintar o estádio Newton Santos nas nossas cores, com o nosso escudo. E não à toa hoje a torcida se sente em casa no estádio Newton Santos, porque a torcida teve participação nesse projeto. Naquela época, a diretoria do Botafogo não passava a mesma credibilidade que a gente vê hoje no Jorge Braga, no Lênin Franco. Vamos combinar? É diferente. É diferente. Mas ainda assim, a gente vê o projeto caminhando a passos lentos e não a passos largos. E a gente tem que virar essa chave. Competir na Série A é muito mais do que as contratações que serão feitas. Competir na Série A envolve estrutura. Você compara a estrutura de um com a estrutura de outro. Obviamente você tem a questão técnica, tática, mas é um conjunto de fatores que vai te permitir fazer um grande trabalho. E o Botafogo, infelizmente, em termos de estrutura, está muito atrás dos seus rivais, dos seus adversários. E a gente precisa ajudar o Glorioso a tirar a fase 1 do papel. Essa fase 1 significa tirar o Centro de Saúde e Performance do papel, melhorando absurdamente a estrutura que é oferecida aos jogadores nesse momento. Eu estive lá no estádio Newton Santos,
Eu vi a estrutura do Botafogo e eu posso falar para vocês, é funcional, é honesta. Mal comparando, vamos imaginar, só imaginar, uma academia onde você vai pagar R$90 de mensalidade e uma outra academia onde você vai pagar R$250 de mensalidade. Ambas as academias vão te oferecer equipamentos para você poder fazer seus exercícios e tudo mais, mas a estrutura de cada uma vai ser diferente, certo? Vai ser diferente. Então, muito mal comparando, a estrutura do Botafogo hoje é como se fosse a de uma academia de R$90. Já a estrutura que o Botafogo vai ter, tirando o Centro de Saúde e Performance do papel, é dessa academia mais moderna, com mais tecnologia, ou seja, que pode proporcionar uma melhor infraestrutura para todos os profissionais que vão estar trabalhando com a nossa camisa. E isso, obviamente, facilita a preparação, a recuperação dos atletas. Então isso é só para você ter uma ideia de que hoje a estrutura do Botafogo é funcional, ela é honesta, mas não condiz com a grandeza da instituição, certo? E eu tô falando porque eu estive lá, eu vi como é que é. Então eu tô falando realmente com conhecimento de quem esteve lá e viu como é que é hoje e como é que vai ficar, porque tem as imagens aí do projeto Território Alvinegro. Então é muito importante a gente dar esse salto, a gente virar essa chave e caminhar a passos largos em direção a esse objetivo. Tá? Eu tô falando aqui, tem outros canais falando também, e o Botafogo tem que falar diariamente sobre essa questão. A gente precisa fazer o torcedor entender a importância dessa evolução em termos de estrutura, certo? Então esse é um ponto que eu queria abordar aqui. Um outro ponto que eu quero abordar aqui, justamente entrando nessa questão de orçamento versus reforços, né, um debate que surgiu por conta das duas entrevistas concedidas pelo Anderson Moreira, tanto ao GE quanto ao Bola da Vez da ESPN Brasil. Quando a gente fala de orçamento no Botafogo, necessidade de contratações, todo mundo sabe que o Botafogo precisa se fortalecer para poder disputar a Série A no ano que vem. Só que ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que contratação de reforços exige grana. Grana essa que o Botafogo nesse momento não tem. E quando eu falo não tem, não é que o Botafogo não tem absolutamente um centavo. Quando eu falo não tem, não tem sobrando. Não dá pra gente chegar, apontar pra qualquer atleta e falar assim, vou contratar você, porque o Botafogo não tem essa possibilidade hoje. Pra Série A, com a receita da TV, que vai elevar bastante, só em termos comparativos, a gente vai ter uma receita aí na casa dos 70, 80 milhões de reais em termos de TV. Na Série B foi muito, mas muito menor do que isso. Sei lá, 10 vezes menos. Então a gente vai ter um up na arrecadação. Só que esse dinheiro começa a entrar lá na frente. O Jorge Braga pode até optar por fazer alguma antecipação de receita, tá? Para poder cobrir os custos nesse começo de temporada, janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar ali por volta de maio, junho. E a antecipação de receitas nem é o grande vilão da história. Quando a gente fala sobre antecipação de receitas no Botafogo, parece que é um fantasma, assim, uma coisa absurda. Não é o caso. Antecipação de receitas é algo que acontece em tudo quanto é empresa. Tudo quanto é empresa que você possa imaginar faz antecipação de receita. Só que, quando você antecipa a receita sem trabalhar em aumentar as receitas correntes, aí você cria um problema. Então o Botafogo tem que ampliar as suas receitas, tem que ampliar a sua arrecadação, pode fazer antecipação para cobrir um custo aqui, um custo ali, né? Para poder equilibrar as contas no começo da temporada, só que naturalmente não pode ficar dependendo única e exclusivamente disso, porque senão você compromete o resto do ano do Glorioso. Então a antecipação não é o problema, só que o Botafogo tem que aumentar as suas receitas. E é aí que o torcedor botafoguense entra nessa história. É muito bacana a gente ficar debatendo quem é que vai ser contratado, quem é que vai renovar contrato, quem que tá saindo, porque esse tem que sair, esse tem que ficar, fulano seria um bom reforço, enfim, tudo isso é muito bacana. Só que, para fazer futebol, conforme eu disse, tem que ter dinheiro. E o Botafogo, em termos de orçamento, vai estar com um orçamento bastante limitado no começo da temporada. É justamente isso que está gerando um entrave na renovação de Anderson Moreira, certo? A questão de vai ter a capacidade de montar um time forte desde o começo da temporada? Ou só vai esperar para montar um time forte quando estiver próximo do Campeonato Brasileiro? O que Anderson Moreira não concorda. Então esse é o grande entrave. E nós podemos fazer a diferença através do Camisa 7, o programa de sócio-torcedor do Botafogo, que com muito custo está chegando a 20 mil associados, com muito custo, mas põe custo nisso. Só para você ter uma ideia, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente está com 19.999, mas ontem ou anteontem o Botafogo tinha ultrapassado os 20 mil. Isso significa que ultrapassou, mas regrediu, porque tiveram pessoas, torcedores, que deixaram de fazer o sócio-torcedor. Então é um ponto muito importante a gente começar a entender o nosso papel nessa história. Cobrar, reclamar, tudo isso faz parte do jogo, faz parte de um time do futebol.
Só que o torcedor tem que chegar junto, através do sócio-torcedor, contribuindo com o território alvinegro, comprando produtos oficiais, indo ao estádio na época dos jogos, para a gente ter o estádio cheio. Tá aí os resultados que a gente teve financeiros com as 2 partidas com o estádio cheio, nessa reta final da Série B. Contra o Operário foi quase R$600 mil de resultado líquido, e contra o Guarani foram mais de R$730 mil em resultado líquido. Então, quando a gente para pensar no peso que a torcida do Botafogo pode ter, nós podemos ser o fiel da balança para uma temporada com ótimos reforços, ou uma temporada onde a gente vai ver um time bastante aquém daquilo que a gente deseja. Só para você ter uma ideia, nessa temporada de 2021, a projeção da diretoria do Botafogo era faturar na casa dos R$4,5 milhões com sócio-torcedor. É muito pouco. E tem um comparativo simples que a gente pode fazer, só para você ter uma noção de quão pouco é esses R$4,5 milhões com sócio-torcedor em uma temporada. O Ceará, nessa temporada de 2021, já faturou mais de R$12 milhões. O Ceará, que tem uma torcida menor do que a nossa, uma torcida regional, né? Vamos botar assim, com todo respeito à torcida do Ceará. É uma torcida que faz uma festa bonita pra caramba, assim como é a do Fortaleza, do Bahia. Mas são times que têm torcidas menores do que a do Botafogo. Só que tem um quadro de sócios-torcedores maiores do que o nosso. E faturam mais do que a gente com sócio-torcedor. Não tem lógica nem faz sentido uma situação como essa, com todo respeito a essas equipes. O Bahia, por exemplo, está querendo chegar agora aos 45 mil sócios. E antes da pandemia tinha 44, 45 mil sócios-torcedores. O Botafogo nunca na sua história chegou a bater 45 mil. O máximo que a gente chegou ali foi na casa dos 40, tá? O máximo. E sinceramente eu nem me recordo da gente ter batido 40 cravado. Eu lembro da gente bater 37 alguma coisa, mas foi o máximo assim. Foi na época da Libertadores de 2017. Tudo bem, sócio-torcedor é muito influenciado pelo resultado dentro de campo. Só que a gente tem que inverter a lógica. Se a gente quer o resultado dentro de campo, a gente tem que chegar junto contribuindo com o Botafogo. E aí eu vejo muito torcedor falando, mas o sócio-torcedor só tem benefício para quem é do Rio de Janeiro. E não é verdade. Não é verdade. O Botafogo tem, por exemplo, cashback em uma série de sites. São mais de 500 sites na internet, como Americanas, Ponto Frio, Centauro, enfim, várias marcas importantes aqui no Brasil, que você tem cashback. Você faz uma compra e parte do dinheiro que você pagou volta para você. O sócio-torcedor do Botafogo também tem desconto em curso de idiomas, tem desconto no AliExpress, tem desconto de R$40 em alguns sites, tem desconto percentual em outros. Você quer, por exemplo, fazer uma viagem? O Botafogo tem um parceiro que te dá 8% de desconto no valor da viagem. 8% de desconto. Se você faz uma viagem que custou, de repente, R$2.000, são R$160 de desconto. Aí se você fez o plano branco do sócio-torcedor, um plano anual, por exemplo, você vai pagar no fim das contas, na verdade, R$78,80, porque parte do valor que você pagou, você vai conseguir esse desconto na sua viagem. Então você tem benefícios, e não é só para quem é do Rio de Janeiro. Você tem desconto em camisa oficial, você tem desconto na loja do Botafogo, na loja virtual do Botafogo, você tem direito a ganhar um kit de boas-vindas, tudo bem, o meu ainda não chegou, o Botafogo ainda está organizando essa questão, tá? São coisas que precisam evoluir, mas você tem benefícios. Só que o principal benefício, Fogão, na verdade, é o time. O time forte é você saber que você está contribuindo para que o Botafogo possa ter um time forte. Esse, sinceramente, é o grande benefício. Se você vê o Botafogo forte, você está feliz, certo? Lembrando que você é botafoguense independente de qualquer situação. Botafogo perdeu, você é botafoguense. Botafogo ganhou, você é botafoguense. Botafogo empatou, você é botafoguense. O Botafogo está no topo da tabela, você é botafoguense. O Botafogo está brigando contra o rebaixamento, você é botafoguense. Você é botafoguense em qualquer circunstância, certo? Então, se você é botafoguense em qualquer circunstância, qual é o grande benefício de você contribuir com o sócio-torcedor? É você ver o Botafogo forte para que você, como torcedor, esteja satisfeito e feliz por acompanhar o seu time do coração. Significa dizer que a gente não vai ter turbulência? Não, não significa. O futebol tem dessas coisas. É só você ver o Grêmio. O Grêmio tem uma folha de R$14,5 milhões e ainda assim está virtualmente rebaixado para a Série B. Uma boa segunda para eles, inclusive, né? Para retribuir a gentileza. Agora, quando a gente para pensar na diferença que a gente pode fazer, a gente realmente pode ser o fiel da balança. Uma temporada de 2022 com um time mais forte, com contratações mais interessantes, depende de grana. E essa grana pode vir rapidamente através da adesão em massa ao sócio-torcedor. Se a gente consegue elevar o sócio-torcedor do Botafogo para 30, 40, 50, 60 mil sócios, e a gente tem capacidade para isso, vai entrar muito mais dinheiro nos cofres do Botafogo. E essa diretoria, através da liderança do Jorge Braga, tem credibilidade. Então a gente pode ver contratações muito mais interessantes. Em vez da gente ficar nesse debate vazio,
quem é que tá com a razão? Anderson Moreira de um lado, Jorge Braga do outro. Por que não sermos o fiel da balança? Por que não a gente chegar, Botafogo, tá precisando de dinheiro para fazer um time forte? Então vamos junto, porque o Botafogo somos nós. Então é esse o recado que eu quero passar aqui. A adesão em massa ao Camisa 7 pode fazer toda a diferença. O torcedor botafoguense tem a ferramenta necessária para ser o fiel da balança. Então basta a gente querer. Sou eu falando aqui no canal, vocês conversando com cada amigo botafoguense, falando nos grupos, vamos fazer o sócio torcedor, vamos todo mundo chegar junto, porque isso vai fazer a diferença. Não tem cabimento o Botafogo ter menos sócios torcedores, com todo respeito, do que Bahia, Ceará, Fortaleza, que são times que têm torcidas menores do que a nossa. Não tem cabimento o Botafogo faturar muito menos com sócio torcedor do que essas equipes. Eu só estou trazendo alguns exemplos aqui. Poderia falar de tantas outras equipes no futebol brasileiro. E isso não pode acontecer, a gente tem que ser o fiel da balança. Então é um recado que eu queria passar aqui nesse vídeo, justamente porque o torcedor botafoguense pode e deve fazer a diferença. Somos Botafogo independente da situação. Então que a gente possa estar lado a lado com o Glorioso, fazendo essa diferença e sendo o fiel da balança. Porque no fim das contas, Fogão, só depende da gente querer. Mas é isso, Fogão. Quero saber sua opinião sobre isso. Quero saber se você é sócio-torcedor, se vai fazer ser sócio-torcedor. Enfim, chega junto, porque o Botafogo precisa da gente. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito. E, obviamente, chegue aqui junto no Fala Fogão, porque a gente vai ter outros conteúdos. Tem vídeo, tem live, muita coisa bacana sobre o Glorioso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.